Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou sócio fundador da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje no nosso quadro Comprar ou Vender, vamos trazer uma resposta aí que está todo mundo esperando, se BB Seguridade está cara ou não, tanto para uma visão de médio prazo quanto para uma visão de longo prazo, trazer aqui a avaliação dos analistas da Capitalizo. É importante primeiro contextualizar um pouco, principalmente para quem pensa no longo prazo, sobre o setor de seguros. É um setor bastante interessante, não à toa Warren Buffett fez fortuna, recentemente inclusive ele fez a aquisição de um percentual bilionário aí numa empresa de seguros, e boa parte da fortuna dele foi montada em cima da Geico, que é uma das maiores seguradoras aí dos Estados Unidos. E por que ele gosta tanto desse setor de seguros, pessoal? Primeiro, é um setor que tem uma rentabilidade muito elevada, normalmente as empresas têm estruturas enxutas, então tem altas margens, um ROI bastante elevado, é um bom pagador de dividendos. Fora isso, nós temos a questão do fluxo, já que primeiro a pessoa paga o valor do prêmio, o valor do seguro, e ela só vai receber esse valor de volta lá na frente. Então a empresa pode pegar esse valor e investir. Por exemplo, seguro de carro, a pessoa paga, até para não usar, mas ela paga o valor do seguro, a empresa coloca aquele montante no mercado financeiro, normalmente em títulos de renda fixa, e ela ganha também aquele valor financeiro, tem um ganho financeiro com a operação. Claro que nos últimos anos essa questão da taxa de juros impactou um pouco nos ganhos financeiros, a gente já vai comentar sobre isso, mas é outra vantagem aqui do setor de seguros. Além disso, quando a gente olha em relação à penetração, o setor de seguros é subpenetrado aqui no Brasil. A taxa de pessoas que fazem seguro é bem abaixo do que outras taxas de outros países, e nós conseguimos pegar empresas que já estão consolidadas e essas empresas têm a possibilidade de crescimento. Não tem coisa melhor do que isso, pessoal? Imagina se vocês têm uma empresa, vocês são dono de uma empresa de seguros que já é dona do mercado e ainda tem uma possibilidade de crescimento. Esse é o cenário ideal aqui quando a gente pensa em termos de negócio, até porque normalmente nós podemos escolher aquelas empresas que têm histórico, como é o caso aqui da BB Seguridade. E só para vocês terem uma ideia do tamanho da BB Seguridade, como a empresa é encorpada, no seguro de vida é a maior do mercado, com 13,3% dos prêmios, prestamista quarta maior, habitacional quinta maior, rural é disparada maior, aí tem quase 60% do mercado, residencial é a quinta maior, empresarial também, planos de previdência é a maior, tem quase 33% das contribuições e assim por diante. Vale a pena a gente lembrar que a BB Seguridade trabalha com o modelo de Bank Assurance. Eles têm um contrato de longo prazo com o Banco do Brasil, que vence em 2033 esse contrato, e eles podem explorar toda a base de clientes do Banco do Brasil. É um contrato diferente que a WIS tinha, por exemplo, com a Caixa. Claro que existe risco do Banco do Brasil não querer renovar esse contrato, mas é muito baixo. O Banco do Brasil tem total interesse em continuar com essa parceria, inclusive tem mais de 60% das ações da BB Seguridade. Outra coisa que muita gente questiona, também pode ser um risco, mas que aqui no caso da BB Seguridade é mitigado, é o fato do Banco do Brasil ser uma estatal e a BB Seguridade ser gerenciada por uma estatal. Agora, quando a gente olha a estrutura da BB Seguridade, quem são os negócios da BB Seguridade, vocês vão perceber que sempre tem um sócio privado. Isso acaba mitigando o risco de ingerência dentro dessas subsidiárias. Então aqui nós temos a estrutura societária da BB Seguridade. Fica até mais uma curiosidade aqui, hoje em torno aí de 69% das ações em circulação estão com estrangeiros, tem mais investidor estrangeiro do que brasileiro das ações em circulação da BB Seguridade. E aqui a gente tem essa estrutura que eu comentei. Na Brasil Seg, que é a parte de seguros, o sócio é a Mafre, o parceiro, Na Brasil Prev, que é a parte de previdências, e na Cicli, que é a corretora digital, que faz parte da BB Seguridade, tem a Principal Financial Group. Na Brasil Dental tem a Odontoprev e na Brasil Cap tem aqui a Icatu. Então, essas empresas também têm participação dos negócios, o que mitiga essa questão de possibilidade de risco aqui de ingerência por parte do Banco do Brasil. E o que acontece? A BB Seguridade já vinha fazendo uma boa reestruturação, a empresa já tinha reduzido capital, tinha vendido a participação que ela tinha no IRB, fez uma reestruturação dos negócios que ela tinha com a Mafre, estava tudo se encaminhando bem ali entre 2018 até o início de 2020,
quando veio a crise, né? A crise do Covid, né, fez com que a sinistralidade, infelizmente, aumentasse. Isso, claro, impactou nos resultados da BB Seguridade e nós tivemos, né, um aumento da inflação. E ela tem vários planos antigos aí que eram atrelados ao IGPM, por exemplo, que fez com que nós tivéssemos um descasamento. A empresa, inclusive, teve que fazer aportes de capital aqui em função dessa inflação mais alta, né? E além disso, nós tivemos a questão dos últimos anos da baixa da taxa de juros, né, que fez com que a empresa tivesse um ganho financeiro menor. Inclusive, eu pedi para o nosso analista aqui, para o Roberto, para ele comentar a importância, né, desses impactos da queda da taxa de juros nos resultados financeiros da BB Seguridade. É contigo, Roberto. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver aqui no gráfico, né, ali, se a gente pegar a parte do resultado financeiro, isso acaba sendo influenciado bastante pelo efeito da Selic, né, das taxas de juros aí de forma geral, né? Só se a gente pegar em 2015, por exemplo, né, só o resultado financeiro foi de mais de 1,2 bilhão de reais, né, 2015, onde a gente tinha ali, né, as taxas de juros em patamares bastante elevados. E na outra parte, se a gente pegar 2020, principalmente 2021, onde a Selic, né, atingiu aí patamares mínimos históricos, o resultado financeiro, né, já foi bem mais ameno, né? Já foi em 2021, por exemplo, foi de cerca aí de 110 milhões de reais apenas, né? Então a expectativa, né, é que agora com a taxa Selic novamente em altos patamares aí, a gente tem então aí resultados financeiros muito mais elevados novamente aí para a BB Seguridade, tá? E claro, né, pessoal, não adianta o juro subir demais a ponto de impactar nas vendas, né? Mas é interessante ter sim no portfólio uma empresa que possa também, ou ter mais de uma empresa que performam bem em épocas de juros mais elevados, tá? O impacto da inflação deve ser menor nos próximos trimestres, a sinistralidade também, mas, por outro lado, os juros maiores não impactaram nas vendas, né? Pelo contrário, a nossa estimativa é que os números já estão bem acima esse ano do que estavam lá em 2019, do pré-pandemia, e existe uma questão estrutural, né? Por exemplo, Previdência, onde a BB Seguridade já é líder, muita gente vai procurar, né, dada a situação aí da economia brasileira, a situação daquelas pessoas que contribuem para a INSS, enfim, mesmo quem tem outros cargos públicos, vem contribuindo também, fazendo a sua previdência de maneira privada, e é óbvio que a empresa acaba se beneficiando de todo esse movimento. E quando nós olhamos aqui em termos de resultados, né, apesar de todos esses problemas, comparando aqui o resultado das participações, que é a receita, vamos dizer assim, da empresa, aumentou 1,2% de 2020 para 2021 e o lucro líquido 1,4%. Eles conseguiram, apesar de todos os problemas, ter esse lucro aqui de quase 4 bilhões de reais. Então mostra a vantagem desse tipo de empresa, né? Mesmo com a situação totalmente adversa, juro caindo, sinistralidade subindo, inflação subindo, mesmo assim a BB Seguridade divulgou resultados bastante sólidos, que é a nossa perspectiva, né? Que esses resultados melhorem até o final de 2022 e se mantenham em 2023. Como vocês já perceberam aqui, pelo que eu venho falando agora, o pessoal da análise aqui não entende que BB Seguridade está cara, se é bom para compra agora ou não, se tem oportunidades melhores ou não, é outra história. Inclusive, nós gostamos desse perfil de empresa, desse perfil de ativo para a nossa carteira de dividendos, a Dividendos Mais, que eu vou colocar os resultados aqui. Hoje, com certeza, é a melhor carteira de dividendos do mercado, né? 5 minutos por mês aí, o nosso cliente, o investidor, consegue seguir essa carteira, tá? E ela tem, inclusive, ações aí que pagam ou devem pagar dividendos maiores do que a BB Seguridade. Levando em conta o preço atual, a BB Seguridade tranquilamente pode pagar em torno de 7 a 8% de yield. A gente não pode esquecer que os resultados vão melhorar, então não tem por que ficar olhando múltiplos atuais, né? E muita gente tem nos perguntado sobre a questão do PVP, que o PVP dela é mais elevado. A gente não pode esquecer que o patrimônio líquido dela é menor, né? Ela fez reduções de capital, o negócio é bastante enxuto, então a gente não vai muito olhar para PVP aqui nesse caso, né? O mais importante é olhar a rentabilidade, então, sobre o patrimônio, o quanto a empresa vai pagar de dividendos e a perspectiva de crescimento de lucro e de geração de caixa que a empresa tem, que no caso aqui da BB Seguridade são bastante positivas. Então, não entendemos que está cara, né? E continua assim sendo uma ótima pagadora de dividendos a BB Seguridade. E antes de trazer a nossa visão aqui de médio prazo, quero deixar para vocês o cupom Descobrimento, que dá até 25% de desconto na nossa assinatura Carteiras, que tem, por exemplo, a nossa carteira de dividendos
e no Full Trader, né, que tem além da carteira de dividendos a estratégia do rastreador que eu já vou comentar, informações sobre assinaturas e também de contato, e-mail, WhatsApp, Telegram, aqui na descrição do vídeo. Trazendo a visão aqui dos nossos analistas de médio prazo para a BB Seguridade, utilizamos o gráfico, né, através da estratégia do rastreador de tendências, que é o nosso carro-chefe de médio prazo, operações aí na casa de 3 a 6 meses, que tem os resultados fantásticos. Não conheço estratégia melhor do que essa do rastreador, inclusive a minha família tem um bom quinhão aqui na estratégia, eu compartilho essas operações com os nossos clientes, está com mais de 2.000% aí de retorno, contra um pouco mais de 90% do Ibovespa desde 2017. E quando nós olhamos aqui BB Seguridade, obviamente o ponto de compra já passou, né, pessoal? É muito arriscado hoje comprar graficamente a BB Seguridade aqui em cima, né? É possível que inclusive ela bata ali na máxima na casa dos R$28, mas o ponto de compra era aqui na parte de baixo. Talvez aqui seria uma boa possibilidade também, porque ela operou na base aqui do canal altista, né? Mas comprar hoje aqui o risco é muito alto, por quê? Não é porque a gente sabe que vai cair ou se vai subir, isso aí ninguém sabe, mas é porque pelo gráfico eu não teria um ponto de saída adequado, né? Então o risco de entrada hoje é bastante elevado. Agora, quem tem BB Seguridade não tem por que se desfazer por essa estratégia, tá? Enquanto ela estiver aqui dentro desse canal altista, e a vantagem é que ela está próxima da banda inferior do canal, então qualquer baixa ali que ela dá, 4, 5%, ou se ela ficar caindo uma semana, invariavelmente vai acabar dando venda aqui nas ações, né? Então, para médio prazo, nesse momento a gente não recomenda compra, tem outros ativos bem mais interessantes aí para compra, inclusive na última semana a gente mandou uma compra, reenviou na verdade a compra em Tupi, que disparou, tem outras empresas também que ainda não andaram, o que não é o caso aqui do BB Seguridade, mas para quem tem as ações, utilizando aqui a nossa estratégia, utilizando o canal de alta, não tem por que mexer nesse momento, tá certo? Essas informações que eu queria passar para vocês, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e, como eu falei, aqui na descrição todas as informações das nossas assinaturas. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!